Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Agradecemos sempre a sua participação com as suas dúvidas, os seus questionamentos enviados através do nosso WhatsApp, o 51946-946-773, ou então pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Qualquer dúvida ligada aos mais diversos segmentos do direito, mande a sua dúvida ou questionamento para esses dois canais aí que os nossos convidados esclarecerão tudo. No programa de hoje estamos recebendo o Dr. Paulo Dias, que estará respondendo perguntas relacionadas ao direito do trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Dias. Muito obrigado. Sempre um prazer retornar ao programa. Começamos com a pergunta da senhora Fátima. Minha filha está grávida e trabalha em uma rede de supermercados. Devido a problema de saúde, foi hospitalizada, mas mesmo apresentando atestado médico, foram descontados 3 dias de trabalho. Ela quer saber se está certo isso. Está completamente equivocada a posição da empresa. O atestado médico válido, o que é um atestado médico válido? É aquele que é feito por um médico, né? No atestado deve conter o nome completo do médico, o CRM, ou no caso de um dentista, que também existe a possibilidade de um dentista dar um atestado informando que aquele trabalhador está impossibilitado de comparecer à atividade profissional, que é o caso, por exemplo, de uma anestesia, um procedimento cirúrgico odontológico. Tanto o médico tem que ter o CRM e o dentista o CRO. Né? Nesse atestado deve descrever a doença, o período de afastamento e o profissional de saúde ele assina o documento. O CID, Código Internacional de Doenças, pode ser colocado o CID, especificando qual a doença, mas não é obrigatório. Diante do atestado médico válido, que, via de regra, deve ser apresentado o quanto antes, isso que a lei determina, né? Esse quanto antes, a razoabilidade diz assim em torno de 48 horas, mas nós sempre recomendamos que o trabalhador ele informe a empresa o quanto antes mesmo. Hoje em dia dá para informar até pelo WhatsApp, né? Então bate uma foto do atestado médico, manda para o seu chefe ou por e-mail para o RH da empresa, né? Ou, se o trabalhador estiver impossibilitado de fazer isso, muitas vezes um familiar pode encaminhar esse atestado médico para a empresa fisicamente ou através do meio eletrônico. Depois se entrega o documento físico. Esse atestado médico não pode conter rasuras ou qualquer situação, um preenchimento a mais, né, sob o ponto de vista de, às vezes, ser fraudulento. Se o atestado médico for rasurado e adulterar a verdade, a empresa também tem o direito de ir até o setor do médico, ou o consultório, ou a clínica, ou o hospital e ver se aquele paciente esteve lá e passou por aquela situação. Se for constatado fraude, cabe inclusive justa causa. Então, diante do atestado médico válido, a empresa é obrigada a aceitar. A empresa não tem como descontar 2, 3 dias, seja o que for, sobre a hipótese do trabalhador entrar com o processo trabalhista depois, buscando esses valores se foram descontados indevidamente. Então, é um desconto indevido. O trabalhador ele tem até 15 dias de atestado, quando o atestado médico for em até 15 dias, a empresa paga esse valor e, se ultrapassar esse período, a empresa paga os 15 primeiros dias e o INSS assume os pagamentos após o 16º dia. Então, a senhora fique tranquila, a sua filha está gestante, então ela tem estabilidade de despedida, né? E muitas vezes a gestante, por uma série de circunstâncias, ela pode necessitar ir ao médico mais vezes, né? E havendo necessidade de atestado, não se preocupe que não haverá o desconto. Mas no caso, doutor Paulo, que já houve o desconto, o senhor comentou até de que ela podia entrar com uma ação, né? Mas do ponto de vista mais de curto prazo, o que ela faz? Já foi descontado os 3 dias, ela conversa com a RH, enfim, qual é o encaminhamento que o senhor sugere que ela faça? Primeiro que a atitude da empresa está completamente equivocada. Esse ponto nós concordamos totalmente. Procure o RH da empresa e confirme se realmente eles vão manter esse desconto indevido,
Se a empresa resolver reparar o erro, tudo ok. Se a empresa insistir nesse desconto indevido, guarde esses documentos, anote um bilhete, uma observação, numa agenda, porque futuramente poderá resolver sim através de uma ação judicial. Porque a empresa que faz esse tipo de coisa, desconto indevido com atestado médico, ela deve muito provavelmente fazer outros problemas piores ainda. Tá certo. Próximo questionamento é do senhor José Carlos e traz a seguinte dúvida, na verdade, é um questionamento. A colocação de câmeras de segurança no local de trabalho é legal? Na minha empresa estão colocando câmera em todo lugar. Seu José Carlos, é legal sim. A empresa, permite-se à empresa, né, a instalação de câmeras quando tem uma necessidade para tal. Para isso, se recomenda que as empresas informem os trabalhadores, né, que irão colocar câmeras e que essas câmeras tenham um determinado objetivo. Quais objetivos? Segurança patrimonial, muitas vezes é necessária, prevenção de assaltos ou furtos, para verificar alguns tipos de comportamento dos seus trabalhadores. Hoje em dia nós temos o mundo todo digitalizado com o WhatsApp e muitas vezes o trabalhador passa muito tempo em WhatsApp ou rede social no momento que deveria ser produtivo para a empresa. Então existem alguns requisitos para controlar também o fluxo de pessoas que entram e saem da empresa. Então ela visa a proteção da empresa e do trabalhador, mas tem que ser avisado. E também tem alguns locais que não podem ser instaladas câmeras, como, por exemplo, vestiários, banheiros, locais de descanso ou amamentação, porque a câmera ela pode servir o seu papel, na qual ela vai ser instalada, mas ela deve preservar a intimidade do trabalhador e a dignidade humana. Então, esses são os requisitos. Se a empresa estiver instalando câmeras em banheiros, vestiários e outros locais, então vocês guardem esse relato por fotos e outros documentos e os colegas que trabalham no ambiente, anote quem são os colegas que trabalhou com você naquele período e futuramente dá para entrar com uma ação, inclusive com danos morais contra a empresa. Próxima pergunta, a telespectadora optou também por não se identificar e toca num tema bastante assim, crítico no sentido prático do trabalhador. É legal a exigência de anotação no cartão ponto de apenas as horas estabelecidas no contrato de trabalho? Ela pergunta, porque o meu gerente não deixa eu anotar as horas extras e acaba não recebendo as horas extras. Completamente absurda a posição da empresa. O artigo 74, parágrafo 2º da CLT, ele determina que empresas que tenham mais de 20 funcionários sejam obrigados a ter um controle de ponto. Esse controle de ponto ele tem dois objetivos. Ele protege a empresa, para que o trabalhador eventualmente entre com uma ação, uma reclamatória trabalhista, alegando que fez horas extras, e protege também o trabalhador para que ele possa ter a sua jornada respeitada e isso não aconteça. Isso que está acontecendo com você é um absurdo. O ponto, ele deve registrar a realidade da jornada de trabalho e não o que a empresa pretensamente quer. Lógico, nós entendemos que nos dias de hoje, o mundo ele tem uma disputa muito grande, metas, né, por atingir lucro, mas não de qualquer forma. O trabalhador ele deve ter preservado os seus direitos de ter registrado a sua jornada correta e não trabalhar a mais sem remuneração. Então, a jornada de entrada e de saída ela deve ser correta, né? Se isso acontecer, você pode juntar documentos. Que tipo de documentos? Bata fotos dos controles de entrada, né? Os pontos eles podem ser eletrônicos, podem ser mecânicos ou podem ser manuais. Dependendo do tipo de ponto, muitas vezes até no próprio celular, para alguns trabalhadores, ou um sistema da empresa, bata um print do sistema ou fotos, anote os colegas que trabalhou com você naquele turno ou naquele período da empresa, porque muitas empresas fazem horas extras de forma contumaz e não pagam, e futuramente isso pode sim ser exigido através de uma ação trabalhista. Tá certo.
Lembramos para você, telespectador e telespectadora, que a TVE, o programa Consumidor em Pauta, está à sua disposição através dos nossos convidados especiais para responder às dúvidas e questionamentos que você pode enviar pelo WhatsApp 51 985 946 773 ou por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta é a da Gabriela. Quero pedir demissão, mas gostaria de fazer acordo com a empresa. Como devo proceder e quais seriam os meus direitos? Gabriela, existe sim essa possibilidade. Se chama rescisão por mútuo acordo, né? Que foi estabelecida a partir da reforma trabalhista, artigo 484-A da CLT. A rescisão por mútuo acordo significa que ela precisa ter o acordo das duas partes. As partes têm que concordar com esse acordo. Então, a empresa ela não é obrigada a aceitar esse acordo. Tá? Então, isso é importante, a empresa não é obrigada a aceitar. E o trabalhador, quando a empresa propõe, ele não é obrigado também a aceitar. Tem que ser livre, uma combinação livre entre ambas as partes. Deve ser espontânea. E esse tipo de rescisão ela é um misto entre o pedido de demissão, que é no seu caso que não quer mais trabalhar na empresa, e a dispensa sem justa causa. Então, a senhora vai receber parcialmente seus direitos, mas não eles todos na totalidade. Então, para isso, procure a empresa, exponha a sua ideia de fazer um mútuo acordo, né? E muitas vezes a empresa aceita. Esse documento ele deve ser formalizado por escrito, e esse é um requisito muito importante, tem que ser tudo por escrito, e a senhora fará jus, se a empresa aceitar, metade das suas verbas, que são o aviso prévio e a multa dos 40%. Então, a senhora vai receber, vamos supor, se fosse 30 dias de aviso prévio, a senhora vai receber 15 e a multa dos 40% vai receber apenas 20. O restante a senhora recebe normalmente o saldo dos dias trabalhados do mês, a senhora recebe o 13º proporcional, férias vencidas, se houver, a senhora recebe elas com mais 1/3 e férias proporcionais com mais 1/3. Sendo importante destacar que como a senhora procurou a empresa, ou a empresa lhe procurou, e firmar esse acordo, vocês estão dando jus à sua saída. Então, a senhora não faz jus ao seguro-desemprego. E o próprio FGTS, a senhora não saca todo ele, a senhora saca até 80% do valor que está no FGTS. 20% fica retido. E mais uma vez entra aquele problema da modalidade do saque aniversário. O saque aniversário, que o trabalhador consegue sacar proporcionalmente o FGTS ao longo do contrato de trabalho, é uma modalidade que impede que a senhora saque os valores normais do FGTS. Saca apenas a rescisão, a multa do FGTS. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos com o Dr. Paulo Dias, tratando do direito do trabalho. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Hoje tratando do direito do trabalho com o nosso convidado, Dr. Paulo Dias. A próxima pergunta é do senhor Mariano. Trabalhei 15 dias diretos sem direito à folga por causa da quantidade de trabalho na minha empresa. Só, relata ele, só que não recebi nada por isso. O que devo fazer? Mariana, a atitude da empresa está equivocada. O descanso semanal remunerado, que é de ter pelo menos um dia inteiro, 24 horas de descanso na semana, ele é importante para preservar a saúde dos trabalhadores. Nós temos alguns descansos que são importantes que sejam observados para que a pessoa não adoeça. Ao longo da jornada de trabalho, no dia de trabalho, se a jornada for acima de 6 horas por dia, o trabalhador tem direito a 1 hora de descanso, que é a desconexão. Normalmente as pessoas, além de descansar, elas se alimentam, né? Entre um dia e outro tem que ter um período mínimo de 11 horas e uma vez por semana, a cada 6 dias trabalhados,
deve ter um dia de descanso, para que ela tenha o seu convívio familiar, amigos, saúde, ela possa descansar, ela possa ter uma vida além do trabalho. Não respeitar esse direito significa adoecer o trabalhador. Então, você trabalhou 15 dias direto. Minha sugestão, procure o RH da empresa, veja se ele vai pagar esse valor em dobro, porque se você trabalhou no dia do seu descanso, a jurisprudência entende que esse pagamento deve ser feito em dobro, sendo agora ou depois numa ação trabalhista, que aí vai ter outras verbas que vai incidir. Então, procure a empresa, mas a empresa está completamente errada na sua atitude. Na questão do senhor Mariano, doutor Paulo, ele precisa de alguma comprovação, por exemplo, das horas essas que ele informa que trabalhou sem receber, ele precisa de alguma comprovação, ou seja, tem que ter o registro no cartão ponto. Excelente observação. De que forma o senhor consegue comprovar que o senhor trabalhou? O senhor pode juntar as escalas de trabalho, normalmente nas escalas vem, né? Os dias que cada trabalhador, os turnos, anote num caderno quem são os colegas que trabalharam com você naquele turno, quais os dias que o senhor trabalhou, porque depois a memória nos prega peças, né? Então o senhor anote todos os detalhes. Pode bater fotos durante o horário de trabalho, prints do sistema que você trabalhou naquele dia. Então tem várias formas. Antigamente os jornais, né, eram mais comuns as pessoas lerem. Normalmente bastia-se uma foto do jornal com a data e a pessoa trabalhando dentro da empresa, né? Mas hoje tem outros meios tecnológicos que conseguimos comprovar, sim. Tá certo. A próxima pergunta é da senhora Maria Luísa. Fui contratada como cozinheira, mas na prática apenas no domingo exerço essa função. Nos outros dias acabo sendo responsável por lavar louça e também por preparar alguma coisa na chapa. Está certo isso? Me parece que provavelmente não. É que tem que analisar o conjunto de fatores, né, do seu trabalho. Mas pode estar presente aí duas situações. Desvio de função. O que é desvio de função? Quando o trabalhador ele é contratado por uma atividade e ele desempenha outra. Ou acúmulo de função. Ou seja, além da função que a senhora foi contratada, a senhora passa a fazer outras atividades. Então é importante que você anote, né, todas as atividades que você faz, os dias da semana, verifique, o advogado no futuro, numa ação trabalhista, ele vai verificar o salário que a senhora recebe, se é o mesmo do piso da categoria, se a função que a senhora está desempenhando, a outra função paga mais ou paga menos, que vai fazer parte, inclusive, desses pedidos que vão ser colocados numa ação trabalhista. Lembramos sempre que se você tiver dúvidas nos mais variados temas do direito, mande o seu WhatsApp para 51985946773 ou por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima questão, o telespectador optou por não se identificar. Trabalho como autônomo para uma empresa há algum tempo. Agora querem que eu seja exclusivo deles, não oferecendo vantagens para isso. Essa empresa pode exigir exclusividade? É claro que não. A empresa está querendo o melhor de todos os mundos, né? O trabalhador autônomo, ele não tem vínculo com a empresa. Ele não tem obrigatoriedade de exclusividade com a empresa. Ele não segue ordens da empresa, não tem questão hierárquica. Ele não cumpre as metas estabelecidas como se empregado fosse. O empregado, ele já tem subordinação, ele recebe para isso, ele tem uma efetividade de trabalho, ele tem continuidade na relação, ele cumpre hora, né? Ele tem um chefe que dá ordens. Quanto mais, e o autônomo é eventual, quanto mais o autônomo se aproximar dos requisitos do vínculo de emprego, me parece que estão presentes os requisitos da relação de emprego e você pode, inclusive, numa situação futura, entrar com uma ação trabalhista exigindo vínculo, que é uma coisa extremamente importante. Para isso, junte comprovações das ordens que o seu chefe tem, pelo visto o senhor tem um chefe, né? Dos dias que o senhor está sendo escalado para trabalhar,
dessa alguma materialidade dessa obrigação de ter exclusividade com a empresa. Vai juntando todos esses detalhes, o nome dos colegas que trabalharam com você, e futuramente isso pode formar a base de uma ação trabalhista. Tá certo. A próxima pergunta, antes de lhe colocar, doutor Paulo, me faz lembrar assim que a gente nessa pauta do direito do trabalho, né, que reconhecemos, pelo menos eu reconheço, que em grande parte, a maioria das empresas tem práticas contemporâneas na relação de trabalho, mas ainda tem alguns exemplos que chegam, né, até a arrepiar, como casos no Brasil de trabalho análogo à escravidão e assim por diante. Não é o caso da questão seguinte, mas também vai para uma categoria assim, de excepcionalidade do ponto de vista de como é que acontece isso e se é que pode acontecer isso, né? É a pergunta do senhor João Paulo. Trabalho com produtos químicos e estou pedindo há muito tempo que a empresa fique responsável pela higienização do meu uniforme. A empresa diz que a responsabilidade é minha, o que não concordo. Acredito que estou expondo a minha família aos produtos. Eles não teriam que providenciar a higienização? Com toda certeza. Primeiro, vamos analisar o porquê que existe um uniforme, né? O uniforme ele serve para padronizar os trabalhadores que eles pertencem àquela empresa, né? Então, ou seja, identifica o trabalhador como funcionário da empresa, mas também tem a função de proteger a saúde do trabalhador. No seu caso, é questões de produtos químicos, né? Existem muitos produtos químicos que são voláteis, ou seja, eles evaporam e acabam contaminando a roupa e muitas vezes esses produtos afetam a saúde, não só do trabalhador como da empresa, da família, né? Então levar esse uniforme para casa, para quem a família tenha que lavar, é totalmente incompreensível, não tem a menor situação. E muito provavelmente a sua atividade seja insalubre, né? Atividade insalubre é a exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos. No seu caso é químico, então esses produtos afetam a sua família, sim. For biológico, idem, físico, idem também, então a empresa tem que sim promover a higienização desses uniformes. Tá, mas no caso dele, doutor Paulo, ele diz que a empresa está se negando. O que ele pode fazer para, entre aspas, né, colocar para a empresa que é a obrigação dela? Faz isso formalmente? De que maneira ele se manifesta? Tente se manifestar formalmente. Escreva um e-mail ou um WhatsApp para o seu chefe, né? O e-mail sempre é melhor porque ele tem caráter oficial, né? Mandando para o RH da empresa, dizendo que os produtos são químicos e que dentro do seio familiar não tem uma forma de higienizar corretamente, porque a roupa, o uniforme do trabalhador, ele vai contaminar as roupas da família. Então, deixe isso por escrito. Muitas vezes, essa determinação até a empresa acaba mandando por escrito, né? Então, você junte esses documentos e futuramente conseguirá acionar a empresa, inclusive com danos morais. A próxima pergunta da senhora Ana Clara coloca o seguinte: por contrato, tem que fazer 2 horas extras por dia. Gostaria de saber, a empresa tem que dar algum intervalo antes do início das horas extras? Necessariamente não, né? Os trabalhadores com jornadas superiores a 6 horas por dia, eles têm direito a 1 hora de descanso, de 1 a 2 horas de descanso. Mínimo 1, máximo 2. Então, dentro desse intervalo, ele pode ocorrer em qualquer momento, dentro dessa jornada de trabalho, desde que se observe a razoabilidade. Ou seja, quanto mais tarde der esse descanso, mais improdutivo vai ser o trabalhador. A chance do trabalhador, por não ter se desconectado, é de dar um acidente de trabalho, promover a baixa produtividade, e isso é ruim para a empresa. Então, a empresa tem que dar 1 hora no mínimo ou 2 horas. Aí depende muito da categoria profissional. Próximo questionamento do senhor Cléris. Fui demitido nesta semana. Como sou sindicalizado, gostaria que o meu sindicato acompanhasse o processo de rescisão, mas os meus empregadores não querem. Não tenho mais o direito de solicitar a presença do sindicato? Cléris,
infelizmente, a reforma trabalhista, ela tirou a obrigatoriedade da assistência sindical na hora da rescisão. Antigamente, trabalhadores com contrato superior a 1 ano, eles tinham a obrigatoriedade do sindicato assistir na hora da rescisão. E esse foi um dos grandes problemas que a reforma trabalhista trouxe. Porque é fundamental que o sindicato analise se todos os requisitos da dispensa eles estão corretos, e não estando corretos, eles fariam ressalvas, até para esse trabalhador buscar na justiça os seus direitos. Existem algumas categorias profissionais que sim, até hoje existe essa obrigatoriedade, mas aí são algumas categorias especiais. Mas você pode pedir, se a empresa aceitar, não há óbice nenhum. Né? E muitas empresas às vezes aceitam. Né? Gostaria que fosse feito no sindicato, a empresa aceita. Né? Até porque se está tudo correto na rescisão, não tem por que a empresa temer o sindicato. Né? E com a reforma trabalhista, infelizmente, houve o enfraquecimento dos sindicatos. Sabe? Houve uma dilapidação dos direitos trabalhistas, porque o sindicato é para ser o guardião da defesa dos trabalhadores. Infelizmente, muitos destes, né, precisam depois recorrer a uma ação trabalhista, que também produz o seu efeito para poder garantir os seus direitos. Muito obrigado, Dr. Paulo Dias. Encerramos aqui mais uma edição do Consumidor em Pauta. Aguardamos você na próxima. Até lá!